Olá, professores, olá, professoras. Eu não sei como expressar e há quanto tempo eu não me sinto tão feliz e, de certa forma, liberta, né? Nós que estamos nesta jornada juntos há alguns anos já e compartilhamos muitas coisas que vão acontecendo. Eh, Toda semana a gente faz atualização semanal, falando das novidades da Núcleo, falando da semana, da CAPES, do CNPq, do que está acontecendo no mundo, né. Nós já tínhamos, tido algumas, reverberações de que esse movimento um dia chegaria, mas como vocês sabem, quase nós morremos esperando esse momento, e parece que agora realmente nós temos uma esperança de poder respirar, né. Eu nem tenho como expressar, assim, ontem à noite eu cheguei em casa por volta de 11 horas e fui assistir, né, a gravação do workshop colaborativo realizado pela CAPES, mas sinceramente eu estava desanimada, eu falei: "Eu tenho que me manter atualizada, né, mas assim, eu sempre estou a par, até para passar para vocês que não têm tempo, esse resumo do que está acontecendo, mas tudo bem, estão falando de acesso aberto, até o pessoal despontar, vai um tempo ainda, né". E para minha grata surpresa, assim, grandiosa surpresa, a Andreia trouxe uns dados para a gente da própria CAPES, que justamente questões que eu já tinha levantado lá atrás, que eu fui até ameaçada de morte, que foi libertador para minha pessoa e libertador no sentido de que existem pessoas e, graças ao meu bom Deus, essas pessoas são pessoas que estão na frente da educação, que tomam decisões, que sabem, que estão enxergando aquilo que eu tinha enxergado lá atrás, e por muitas vezes eu me senti sozinha, nós nos sentimos sozinhos aqui discutindo nos grupos, de como é difícil trabalhar com mecanismo corruptivo, trabalhar com gente que não realmente não quer o bem da ciência. Então a gente vai falar um pouquinho disso hoje, desse movimento Open Search, do que a gente está fazendo, há pelo menos 10 anos, porque a Núcleo do Conhecimento ela veio em 2016, e só que ela nós ficamos 3 anos investigando como seria, né, essa ciência aberta do futuro e o que seria de fato ciência aberta. Então é muito gratificante nesse momento, em pensar que nós quase desistimos de tudo, né, como vocês sabem, e foi dinheiro de carro, foi dinheiro de casa, muitas dívidas, muitos empréstimos, quase nós desistimos em junho do ano passado. Depois de setembro, eu comecei a investigar mais ainda essas métricas, essas questões, e muitas ações nós já fizemos tentando implementar essa melhoria da comunicação científica, efetivar aqui no Brasil, mas eu acho que agora nós temos uma esperança, né. Eu vou compartilhar com os senhores, então, a primeira coisa que nós vamos falar sobre o seminário de ontem, do workshop colaborativo, vou trazer algumas proposições aqui, provocações, e também vou entrar em contato com a CAPES, até pedindo esses esclarecimentos, colocando à disposição no conhecimento de tecnologia, e também com algumas ideias que nós já havíamos pensado, inclusive fizemos uma reunião essa semana com os professores para montar uma associação nesta linha de pesquisa aqui, nessa linha de pensamento que eles estão trazendo agora. Então o seminário aconteceu ontem, tá, das 8 da manhã às 18 da tarde, e a gente vai falar um pouquinho dele. Então foi um seminário, intenso, mas assim, para minha pessoa, esclarecedor no sentido de que existem muitos gaps que ainda não estão sendo enxergados, mas já tem gente do bem pensando na ciência. Então, vamos lá, eu vou trazer aqui para vocês primeiro a apresentação da própria, Andreia, da CAPES, não só da Andreia, né, de todo o pessoal da CAPES. Foi muito gratificante ver, o rosto, né, das pessoas preocupadas, da professora Mercedes, que tem feito um ótimo trabalho, mas não só de conseguir enxergar, mas de se propor mesmo, de mente aberta, de peito aberto para enxergar isso tudo e tentar uma resolução. Então, a questão foi
em open search, né, o open access, na verdade, dos materiais. O professor Laerte já tinha demonstrado essa preocupação, no evento anterior, num dia antes, falando sobre, o quanto se gasta, né, com esse esquema, né, diria traçado para acesso aos materiais. Mas vamos falar um pouquinho, a Andrea fala do portal de periódico da CAPES, e ela traz algumas questões aqui com relação à missão, aos objetivos, os conteúdos dos materiais, e a preocupação é como fazer o acesso aberto funcionar. Aqui ela coloca, ó, então, o público que são beneficiados pelo portal da CAPES. Então, em 2023, o público potencial é de 6.706.544 pessoas, tá bom? E aqui nós temos o IES beneficiários. Esse dado aqui é legal, porque a gente está falando de acesso aberto e a gente está falando do portal da CAPES. Então, em 2023, o público potencial são 6.706.000 pessoas. E aqui a gente vai falar de acesso aberto. Quando a Núcleo do Conhecimento surgiu com esse intuito de trazer o acesso aberto, de trazer a disponibilidade para as pessoas e de utilizar tudo de tecnologia que nós teríamos para isso, e quando o meu esposo, que trabalha muito nessa área de TI, me mostrou como era, né, esse meandro de acesso no mundo, me levou a estudar programação e a entender um pouco mais essa parafernália. E eu vou trazer aqui para vocês, para a gente ter uma dimensão do tamanho de número da Núcleo do Conhecimento que trabalha com acesso aberto, né, que já nasceu com uma revista de acesso aberto. Bom, aqui nós temos, alguns indicativos aqui, ó. Então, a Núcleo hoje, ela atendeu no último ano 7,1 milhões de usuários únicos, tá. Se a gente for falar de impressão, de pessoas que passam pelo site e vão para mais de uma página, coletam mais de um artigo, nós estamos falando aqui de cerca, eu vou abrir aqui para vocês, de mês passado, tá? Mês passado, vou aumentar aqui a telinha. Todo mês eu passo para vocês, mas para a gente ter uma ideia de dimensão. 24,6 milhões de impressões, ou seja, aquela pessoa que vai no site, aí vai numa página, vai na outra, coleta artigos, e 744 mil, tá? Único. Esse valor dá único 7,1 milhões de pessoas ao ano e cerca, tá, esse número aqui, ele varia de 24 até 40 milhões de impressões, cerca de 200 milhões de impressões ao ano. Então a gente está falando que uma revista em acesso aberto, e a gente vai falar sobre isso, tá? Uma revista em acesso aberto para a CAPES ver o potencial do acesso aberto. A gente consegue equiparar aqui ao número da CAPES. Então você vê que o nosso número, uma única revista em acesso aberto do Brasil, consegue bater aqui os números com muito menos recurso, muito menos mesmo. Bom, vamos lá falar um pouquinho mais desses dados aqui. Coloca a questão dos acessos abertos, né, da importância dos textos, e aqui a gente tem, ó, textos completos, 52 milhões, né, de acessos, e a gente vê lá que se a gente for falar de textos que baixaram, deu 192 milhões de acessos, uma revista, tá? Isso é o potencial do acesso aberto que nós estamos gritando já há tantos anos, né, que esse momento chegaria, e poder falar isso agora aqui com os dados da CAPES é muito gratificante. Bom, aí aqui a gente tem todos os números, o relatório foi muito bem feito,
E esses dados aqui que a Andreia traz, eu já tinha puxado todos, tá. E aqui a gente vai ter uma questão. Esse aqui, pessoal, é o convênio, tá, que nós temos com grandes conglomerados internacionais, basicamente 2 aqui no Brasil, aonde se paga para ter acesso. Mas aqui eu quero trazer algumas provocações, tá? Coisas que talvez tenhamos que pensar, tá? Esse é o ecossistema que funciona nesses grandes conglomerados, tá? Paga para acessar, paga para receber, paga para publicar, paga para acessar e esse dinheiro sai da gente. Só que não é só isso, existem muito mais coisas por trás disso, tá? Algumas questões que nós vamos levantar aqui dos próprios dados, né? Bom, primeiro, esse movimento, ele é resultado aqui desses manifestos da un começou aqui, né, e depois ele foi se estendendo, e eu digo que esses aqui, não só o Pacto Dora, mas a Unesco, o Planes, e agora essa adesão dos Estados Unidos, que todos os artigos que são fomentados com dinheiro do público, né, sejam de acesso aberto, e isso é o motivo que a Núcleo, começou a existir, e agora que a gente tem pessoas esclarecidas aqui no Brasil, não só deixando a gente sozinho, né, não só eu, mas todos os editores da Núcleo que já tinham entendido isso e por isso são editores da Núcleo. Bom, e aqui a gente tem alguns dados interessantes, o levantamento de discussões, né, então elas fizeram o que eu fiz na verdade, pegaram todos os dados da Sucupira, fizeram uma espécie de filtragem e trouxeram os mesmos dados que nós já havíamos aqui internamente discutido antes. Então, aplicaram e filtraram esses dados de artigos abertos, artigo fechado, artigo híbrido, artigo diamante, e fizeram uma seleção aqui, né, de artigos não glosados, que é muito importante também, depois a gente fala um pouquinho mais sobre isso. Os dados, tá? E aqui, pessoal, a gente vai entrar numa questão interessante, tá? Já começa aqui os periódicos abertos por qualis, tá? E a gente já começa a ter um problema aqui e a gente já vai falar nisso. Bom, muitos foram classificados como C, ou seja, que não atendem os padrões da COP, os padrões científicos. Muitas revistas caíram, a gente vai ver agora. No entanto, nós temos, revistas que não atendem padrões COP, que são claramente predatórias, que não tem nem editor, não tem ninguém responsável, não tem equipe e tem Qualis-A. E aí a gente vai ver alguns problemas, tá, relacionados à própria métrica da Qualis, que nós precisamos discutir. Por quê? A Qualis, ela acaba sendo, a gente sabe que a Qualis, ela é uma nota posterior, tá, para, daquele período que a CAPES avalia que o programa publicou. No entanto, a gente também sabe que, olha aqui o problema no próprio documento da CAPES, que os indicadores usados, olha que doideira, são os indicadores das bases de dados fechadas, que a gente paga para publicar e paga para acessar. Só para quem faz parte do QR2, que é o segundo núcleo, também entrou o índice H. E aí teve problema também para outras revistas, por exemplo, que não conseguem captar o índice H porque total, tá? Porque como são registradas na Cielo, muitas vezes o índice H acaba indo para a Cielo e não para a própria revista. Olha a questão de indicadores utilizados para metrificar a Qualis. E aí a gente vai ver que na própria apresentação aqui, ó, quando se separa, então, ó, periódicos registrados nos dados abertos, de 2017 a 2020. E aí também se separa por Qualis. E isso aqui é um dos principais problemas que nós temos que trabalhar. Por quê? Porque essas Qualis estão, a forma, essas métricas utilizadas não são justas, nós já havíamos falado sobre isso, não são honestas, porque elas empurram, fazem um movimento contrário.
elas empurram a execução do Open Search, porque para que você possa estar na métrica A1, por exemplo, se você faz parte da QR1, você tem que estar dentro dessas bases de dados fechadas, que é uma das nossas grandes discussões e até perseguições por causa disso. Bom, vamos falar aqui, ó, artigos registrados, então eles pegaram como base esse último ano, conforme a Andréia explicou, e aí nós temos aqui portal de periódicos abertos ou fechados, mas aqui a gente vai chamar atenção para uma questão especial. Então tem aqui a quantidade de artigos publicados, tá? É por área de avaliação. Vou deixar o link aqui com vocês, importante. Aqui eles colocaram o título e a qualis, mas aqui, ó, ela fez o top 10 de acordo com a 1. Detalhe, pessoal, quem dá a 1 é a própria CAPES, que dá essa nota. E essa nota é baseada nas bases de dados fechadas. Olha que doideira. A Núcleo do Conhecimento, eu vou trazer aqui para vocês como nós estamos na frente nessa discussão e talvez possamos ajudar nessas preocupações, porque é possível sim fazer uma ciência aberta e muito mais barata e trazer alguns levantamentos que a gente precisa. A média aqui, ó, de publicação, tá? Para quem é Open Search, tá? Vai variar aí, ó, de $2.200 a $3.185. Agora, olha isso aqui, pessoal. Você está falando que as revistas façam as contas de quantos dólares nós gastamos aqui, ó. Eu já tinha levantado esses dados, mas como vocês sabem, devido às perseguições, a gente acabou não trazendo isso, e eu agradeço muito a Andréia por ter feito. Mas se a gente fizer as contas aqui, ó, 8.241 artigos publicados na PLOS ONE, só na PLOS ONE, tá? No período passado. Faça uma conta de 8.241 vezes mediano de $3.000. Só a PLOS ONE, tá? A nossa taxa aqui de APC não chega nem próximo disso e a gente não consegue diálogo com muitos coordenadores e professores, porque nós não temos a tal da qualis. E nós não temos porque somos acesso aberto. E ainda temos, que nós ouvimos, né? Ah, vocês são B1, são excelência nacional, mas tem revista que é predatória e é A, e a gente não conseguiu chegar no A, não sabemos como essa revista conseguiu, porque nós somos acesso aberto. Nossos artigos sobem imediatamente, indexam imediatamente assim que são publicados. Então, é acesso para toda a comunidade, a gente vai ver o resultado disso. Então, as revistas aqui, ó, que não fazem parte do conglomerado, ou seja, que nós pagamos esse dinheiro para publicar, ainda pagamos para receber, também já estão com publishing internacional. Ou seja, o publish faz essa administração da indexação e vai nos cobrar essa taxa de APC. E entram algumas questões que eu vou trazer aqui até para repensar. Eu acho que agora, já que o pessoal está se propondo a repensar, esclarecer, né, a pensar nesse novo universo, talvez seja interessante. A questão dos valores da taxa de APC. Não precisa disso tudo, tá, pessoal? A gente está falando que a Núcleo do Conhecimento, com todos esses acessos, a gente vai falar um pouquinho sobre isso. A gente está falando de uma estrutura, a Cielo, ela tem 398 revistas do seu catálogo, ela gasta 10 milhões ao ano, tá? Cerca de 800 mil ao mês. A Núcleo tem 25, o que gasta na infraestrutura é principalmente a questão dos dados, né? Tráfego de dados, segurança de dados, camadas de criptografia, o acesso, né, a responsividade do site, tecnologia, adequação, mão de obra para estar atendendo essas demandas que acontecem. A Núcleo gasta R$ 200.000 por mês, até hoje, com esse tanto de acesso, e não consegue se pagar, tá? E não consegue se pagar, eu achei muito infeliz a palavra, quando a pessoa colocou ontem, como a tese é interessante, mas ela chamou assim, Mega Journal, ela associou a revista predatória, não é revista predatória, tá? Mega Journal são plataformas que têm esta tecnologia que a gente está falando aqui. Então, quando o pessoal da Califórnia falou,
no na no na nas licenças livres aqui, ó, nós temos aqui a atribuição do Creative Commons já fazem 2 anos. Nós temos aqui na Núcleo, ó, se você for colocar os nossos indexadores, nós conseguimos recentemente a Latindex, estamos agora entrando na DOAJ, tá. Existem revista porque qual foi a nossa ideia ao criar a Núcleo? Por que não o acesso aberto? O conhecimento, ele tem que ser para todo mundo, isso vem da minha história. Daí eu sei o que é Cracolândia, eu sei o que é droga, eu sei o que é prostituição e eu consegui me emancipar, sair desse inferno por causa do conhecimento. E quando eu comecei a perceber que conhecimento era restrito a uma determinada classe, eu pensei como todo mundo pensa: "Vamos fazer uma revista, OJS, indexar e tal". E eu tive que estudar programação para entender que se eu queria acesso aberto, eu tinha que me colocar na frente disso daqui, e inclusive gravar vídeo ensinando as pessoas que não têm. Então, quando o pessoal da Califórnia fala atendimento para o autor, a gente já tem. O que a gente tem uma dificuldade é quebra de cultura, é quebra de entender que isso aqui é uma revista nacional. Só que nós pensamos mais além. Por que a gente vai vender, por exemplo, nossa ciência e mas ao mesmo tempo eu preciso internacionalizar, então vamos colocar em inglês também. Ah, mas puxa vida, mas em inglês, e se a gente, pensar mais, colocar em espanhol também, colocar em francês, colocar em italiano, e a gente começou a trabalhar em 7 idiomas. Então é um mega journal, no sentido que ele atende múltiplas áreas, é extremamente robusto de tecnologia, nossos dados são tremendos, a gente está falando que compete com a Cielo, que compete com a CAPES na questão de tecnologia e de robustez, mas a gente está mostrando que o acesso aberto é acesso aberto para todo mundo. Não adianta eu trazer uma revista ali, revistas que têm Qualizar, ou que eu doar usando métricas internacionais dessas organizações, que eu mal sei como são feitas essas revistas. E ontem, e não só ontem, antes, ontem, anteontem, na reunião com o MEC, na parceria da pós-graduação com o MEC, a preocupação é a inclusão. A preocupação é conhecimento aberto como forma de desenvolvimento social e econômico. E aí eu pergunto para a CAPES, para os nossos pesquisadores e professores, quantas pessoas na sociedade brasileira falam inglês? Então, tem que ter artigo em inglês, é internacionalização, como a gente defende também que tem que ter em outros idiomas, porém, tem que ter também em português. Temos que preconizar o acesso aberto em português também, porque nossa sociedade não tem acesso em inglês e nós não temos, nós não retemos mentes aqui, nós não exploramos o potencial da mente por causa disso. Corpo editorial, aqui nós podemos ver todo mundo, que eu falo que a gente não é louco sozinho, né, tem um monte de louco com a gente, que nos acompanha, os professores nacionais, internacionais, que trabalham com a gente assiduamente. Todo mundo que está aqui trabalha muito para fazer isso aqui funcionar, gente, porque a gente teve que entrar desde o início com uma quebra de mentalidade e perseguição. Perseguição de gente falando que a gente é predatório, perseguição de gente que a gente viu que estava ganhando dinheiro de uma forma ilícita, perseguição de todos os lados, porque nós trouxemos aqui tecnologia. O que que nós fizemos mais aqui? Atendendo já a as questões internacionais. A gente fez uma página aqui, ó, só de livros, de e-books, para aproximar a ciência, né, qual é a nossa prioridade aqui nesses e-books que nós estamos lançando desde janeiro de 2023. Aproximar os capítulos de livros devem ser uma aproximação entre pesquisadores e pesquisadores e pesquisadores e sociedade, o que nós acadêmicos estamos produzindo. E em cima, quando a gente vai fazer o lançamento desses livros, desses e-books, nós fazemos simpósios para envolver toda a comunidade nessa comunicação. Então a gente vê, questão de resultado.
aqui são os países, tá, são 180 países que nós conseguimos atingir. Então, a gente não está falando de métrica impossível, a gente não está falando que acesso aberto é impossível, a gente está falando que no Brasil é difícil, porque grande parte das questões que levam os pesquisadores a escolher uma revista é associada a Qualis, porque Qualis é nota para o programa, que significa mais investimento. Mas não é só núcleo, tá, a gente está falando de provocações que é possível sim, que a gente quase morreu até por causa da própria CAPES, que tem essas métricas internacionais que nós não vamos atingir, porque nós estamos no nível internacional, mas aberto, open search, tá? E a gente está falando em 180 países e 7 idiomas. E aqui tem o usuário único, tá, nesse último ano. Então, Brasil, 5,4 milhões, México, 240 mil, Itália, 107 mil, Moçambique, 97 mil, Portugal, Colômbia, Angola, e aí vai. São 180 países. Esses dias eu vi citações no Butão, achei super interessante. E aí, uma outra coisa que eu quero trabalhar aqui com vocês, trazer para vocês, que é bem interessante, que são as citações. Então, nesse período, nós já tivemos 5.302 citações, tá? Falando do índice H. Lembrando que esse índice H não é correto, tem muitas, principalmente em outros idiomas que não conseguem, que têm citações diferentes, não conseguem identificar. E muitos materiais aqui, ó, citados em outros idiomas. Então, se você olhar aqui os resultados, nós temos citação em russo, nós temos citação em alemão, nós temos muita citação em espanhol, citação em inglês. Então, o que a gente defende é o acesso aberto, pensando em todo mundo, tá? Não só no Brasil. Pensando principalmente no Brasil, mas a internacionalização que a gente enxerga é uma internacionalização que retém a nossa ciência. Nós já tivemos muitos casos de pesquisadores que mandaram seus artigos para revistas, foram reprovados, tá? E, de repente, o artigo, a pesquisa da pessoa aparece em desenvolvimento num congresso. É muito complicado essa situação, porque, nós não temos esse controle da ciência, tá. Então, se a gente falar de valor médio, eu, meu esposo, minha família e até os editores passamos anos tirando do nosso próprio bolso, porque o jeito que nós encontramos de início foi cobrar um valor apenas simbólico para manter a estrutura, não deu certo, nós fomos fazendo empréstimos até chegarmos hoje numa taxa mediana de R$ 1.500, reais, pessoal, dá uma olhada. E a gente ainda não consegue adesão, porque nós tivemos muitos entraves no meio do caminho, especialmente ligado à comparação, tá, como é uma revista com essa estrutura, ao não conhecimento por parte da maioria dos professores, então e da própria CAPES, que quando foi nos avaliou como se fosse uma revista nacional, como se não tivesse esse impacto, talvez porque não tenha conseguindo ver tudo isso. Eu falo que a gente fez uma mega estrutura, uma cielo para uma revista só, que foi o que a gente acabou fazendo com essa ambição de acesso aberto e comunicação para todo mundo em vários idiomas e acessibilidade. Bom, algumas questões que nós trazemos aqui é para pensar e para refletir. Primeiro, algumas revistas estão falando que são acesso aberto, mas não são permanentes. Então, você publica, fica seu artigo um tempo e depois some. Isso a CAPES vai ter que pensar, porque é caro, e vocês já sabem como é caro. Quando vocês falam de milhões, é realmente caro manter essa estrutura, é toda em dólar, é muito difícil, é muito fluxo, mais dificuldade de manter, e só que você tem que manter. Então, preconizar o acesso aberto sim, mas já olhar para a questão da permanência. Segunda, a questão da Qualis, nós precisamos rever as características dessa Qualis que ainda continua hoje, tá, priorizando revistas internacionais e revistas que estão, dentro desses grandes conglomerados que você tem que fazer consórcio para acessar o seu próprio artigo que você pagou. Então, nós vamos ter que pensar nisso. Terceiro, métricas de citações.
Pessoal, para a gente ter uma linguagem de todas as áreas, nós temos que admitir que métrica hoje são citações limpas, tá, não autocitação, não citação forjada, mas citações limpas, aonde a gente consegue identificar e número de pessoas que baixam e leem o material. Porque aqui no Brasil, por exemplo, nós temos muitos programas de mestrado profissional e doutorado profissional que não vão, não têm o interesse, o público não é citação, porque produziu um manual, porque produziu uma metodologia ativa. Então, o impacto desse material, você não pode dizer que um artigo que foi lido por 20.000 pessoas não tem impacto. Tem muito impacto, sim, só que é diferente. Então, métrica limpa seria número de citação, número de baixar, número de leitura e número de impacto limpo, tá? Trabalhando num ambiente limpo, não métricas em cima de dados que são inventados da própria organização que tem interesse nesta manipulação. Então, a CAPES vai ter que pensar nessas métricas de avaliação. E a nossa sugestão é que a CAPES crie uma espécie de comitê, como COP, tá? Para regulamentar essas revistas, porque é extremamente difícil manter uma revista com esse fluxo. Vai para um par, vai para outro par, conversa com os professores. Nós temos uma política de incentivo. Aqui no site da revista, eu tenho muito orgulho de mostrar. Eu já tinha antes, depois de ontem, eu fiquei quase num gozo absoluto, porque é muito bom poder falar disso com a comunidade acadêmica entendendo. Aqui a gente foi criando, quando cada coisa que a copy ia falando, a gente foi colocando aqui, possibilidades, como, por exemplo, ver a visualização dos artigos, ó, então esse material aqui ele foi publicado dia 16, ele tem 80 leituras. Tem aqui a possibilidade da pessoa julgar, porque quando a gente vai acompanhando tudo que vai acontecendo, então, quando começou a ter uma discussão que doutor deveria a comunidade julgar e dar nota, a gente já criou aqui uma interação. A interação da comunidade, ó, então esse material aqui, ó, tá sem DOI, mas está sendo colocado DOI não, tá com DOI aqui, ele tá sem citação ainda, mas também, né, antes de ontem. Aqui, nós colocamos embaixo, o comentário, tem como a comunidade interagir, o professor interagir. Aqui é a caixinha de atendimento, então nós temos aquele atendimento que o pessoal lá está falando que tem que ter de auxílio aos autores para publicação. É muito gostoso a gente falar disso, né, depois de ter sofrido tanto. Então, são coisas que a gente vai precisar pensar, então são métricas que não consegue dentro da própria estrutura de programação e dos indexadores também, tá, mas também dos provedores. Então, a gente, propõe, né, eu acho que dá para se pensar num comitê que eu avalie realmente as revistas, tá, talvez até um comitê regulamentador, porque as revistas elas precisam começar a pensar não só em open search, mas também, na qualidade da revista como um todo, de envolvimento com a sociedade, envolvimento, com os avaliadores, com os editores, quem são esses editores. Então, eu acho que pensar num órgão desse brasileiro é muito interessante, até para se pensar em quales. E a nossa maior preocupação é manter as nossas publicações nacionais com alcance internacional, porque toda nossa melhor produção, e já é uma coisa que vem da própria CAPES, da própria cultura, da própria cabeça, mentalidade, que nós temos que publicar fora, e nós perdemos o controle do que é feito, tá? É dinheiro público, são nossas pesquisas, nós não conseguimos reter grandes cérebros, porque o pessoal lá fora vê o que a gente está fazendo antes do brasileiro, porque lembremos que poucas pessoas falam inglês no país. Além disso, pessoal, facilidade de acesso. Não é só acadêmico que tem que ter acesso à pesquisa científica, a comunidade tem que ter acesso à revista científica, à informação, e isso nós temos tecnologia hoje para chegar até a sociedade. A gente utiliza a Cielo utiliza de indexar em bases de dados abertas populares também,
porque nossa obrigação como conhecimento, como o cientificismo, é fazer diferença na sociedade. Enquanto nós continuarmos com essa ideia de publicar lá fora sempre é melhor, vamos estar incorrendo a materiais predatórios, nós vamos estar vendendo nossa produção e nossas pesquisas, porque pouquíssimos são acessados novamente pelo Brasil e pelo mundo, e a gente vê aqui o resultado. Então, de uma revista só que tem capengado esses anos, eu nem vou ficar me queixando tanto agora, porque hoje é um dia de felicidade para minha pessoa, mas que a gente tem possibilidade de trabalhar e fazer o mundo melhor. Eu acredito que agora sim tem gente pensando em fazer da nossa ciência uma ciência de ponta, uma ciência melhor. Nós temos aqui no Brasil grandes mentes, nós temos estudos de todas as categorias, dá uma olhada no nosso corpo editorial, são pesquisadores, assim, de altíssima, referência e que já conseguiram entender isso lá atrás. Então, muito obrigada a todos, desculpa ficar um pouco grande esse vídeo, mas eu acho que eu acabei falando demais, realmente de felicidade. Teria 3 horas para falar, né, professor de pós-graduação fala que só. Mas eu essa semana é isso que eu quero trazer. Muito obrigado e agora eu acredito que a gente vai conseguir ter uma linha mais efetiva, não só de ciência do Brasil, que é uma ciência de ponta, com esse material da CAPES que está sendo produzido, com essa equipe maravilhosa que está conseguindo enxergar isso e agir, né, rapidamente. Muito obrigada, professora Mercedes, o Laerte, Andréia, quem sabe um dia a gente pode sentar para conversar mais e trazer novos caminhos. Um grande abraço.